Síria, né? Era um povo, hoje é Iraque. Era um povo cruel. Fala que era o rei, ele tinha prazer em destruir os seus inimigos. Ele esfolava o povo vivo, cegava, colocava argola no nariz, nos prisioneiros. Então ele fazia questão de mostrar a crueldade que ele fazia. Então era uma cidade que era conhecida pela crueldade, pela maldade. Eles não tinham piedade, eles não tinham misericórdia. Então, todo mundo acha, eu achava também, né, que Jonas tinha medo. Só que a palavra não fala que Jonas, a Deus fala que Jonas não tinha em si medo do lugar. E ele, para sair da rota que Deus mandou, o propósito, ele pega um barco em Jope, aqui fala assim, ó: Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Tarsis era totalmente contrário. Uma viagem que ele ia fazer a 800 quilômetros a pé, ele pegou uma rota de 3.000, o contrário, 3.000 quilômetros. Veja como ele queria fugir, que ele achava que ia fugir mesmo. Era nos confins da terra. E aí ele queria ir para lá. Quando a Bíblia fala que uma pessoa desceu, não é só no sentido físico, mas também no espiritual, porque ele estava em decadência. Ele estava querendo sair da presença do Senhor e estava querendo se desviar do seu propósito. Então o que é que acontece? Ele está em terra, vai para o barco, do barco vai para o porão, do porão você já sabe, né? Vamos continuar. Então, irmãos, quando Jonas foge para o navio, que foge no navio, aqui no 4 fala assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Deus mandou o vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um o seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um profundo sono. Repare, irmão, os marinheiros, aqui fala que eles clamavam os deuses. Ele era um povo que tinha vários deuses. Então ele clamou a todos e não resolveu. Então, quando fala que Jonas estava num sono profundo, não fala só também no físico. Irmãos, quando desviamos dos nossos propósitos e se afastamos de Deus, nós entramos num sono profundo do Espírito. Preste atenção que a gente não vê mais nada. Quando a gente começa a sair da presença, como é que eu posso dizer? Aquela sensação de Deus próximo, aquela sensação que a gente tem, que o Espírito está conosco, aquela sensibilidade de Espírito com as outras pessoas, a gente não vê mais. Como é que pode uma tempestade estar acontecendo, os marinheiros clamando os deuses lá, gritando, e o cara dormindo no sono profundo? Então ele já estava cego também espiritual. Ele não estava mais percebendo o que estava acontecendo. Então ele estava acomodado no pecado, já estava se sentindo um bobo ali. Porque a gente fica assim também. A Bíblia fala que ficam loucos, né? É os loucos, desapercebidos do que está acontecendo. Então, o que acontece? No versículo 8, 9 e 10, fala assim: então, vou pular um pouquinho para não tornar o assunto muito longo, né? Então lhe disseram: declara-nos tu agora, porque razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Meu irmão, esse homem temeu aonde aqui? Ele está se contrariando, né? Na hora do aperreio, os homens pareciam aquele de onde vem, de onde tu vai, para onde vem. E ele ficou: eu temo, eu sou do Senhor, eu sou hebreu. Então ele já estava na dúvida, já estava mexido, contrário, né? E fala: e então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que
que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Em outras versões fala assim, que eles já sabiam, que Jonas falou para eles que estava fugindo. Então eles não estavam ali desapercebidos dos marinheiros. E os marinheiros falam que temeram. Quando falou que foi o Deus dos hebreus, temeu. Repara, o Jonas em si não temeu, não estava temendo o Senhor, e dizia que estava. E os marinheiros, que era pagão, povo ímpio, acreditaram. Por quê? Porque eles clamaram tanto, os outros deuses não apareceu, que quando ele levantou a mão que falou, então vamos nesse Deus teu aí, menino, vamos. Então, Jonas fala temer ao Senhor, mas acho contrário, no versículo 9 fala isso. Os pagãos queriam saber o que deviam fazer. Olha, Jonas sabia o que fazer e não estava fazendo. E aí ele diz, olha, sabe, o que é que nós temos que fazer? E Jonas não fazia. Então no versículo 10 fala assim, no 12 ele já fala assim, né, Jonas? E eles lhe disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreviveu essa grande tempestade. Irmãos, olha só, ele não queria a culpa de morrer, era um suicídio, né? Olha que perigo, ele atribuiu a culpa dele para os outros. E ele fala assim, o Senhor, então, no 14 fala assim, então, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, eu não vou matar, Senhor, e se for obrigado a gente matar, que o Senhor não coloque esse sangue nas nossas mãos, porque isso aqui é o Senhor que está aprovando essa tempestade, o Senhor é justo por ele. Olha o perigo de a pessoa ser crente e não estar no Senhor e trazer tempestade para a nossa vida, porque a gente não sabe se ele está em obediência. Ele trouxe essa consequência para uns pagãos, ele trouxe um crente. Então nem muitas das vezes o crente que está com Cristo ou em Deus ou na igreja está na presença, está na obediência e traz a tempestade para a vida, para a própria vida, né? Então Jonas, ele era imutável. Vocês viram Jonas orando alguma vez? Os caras orou, não orou? Os pagãos? Ora, Senhor, tem piedade, isso aqui, né? E Jonas nada. Jonas estava imutável na rebeldia. Mas Deus é um Deus imutável em amor. Então, meus irmãos, Jonas é engolido por um peixe grande. Não fala o que é, né? Mas um peixe grande que a gente imagina é uma baleia, né? Aí Deus faz o quê? Manda de novo. Mandou no vento, agora manda no animal. O maior animal, né? Um peixe grande é um animal, o maior animal. E aí Deus manda, vai lá naquele menino ali, naquele rebelde, que ele caiu agora. Vocês viram que ele estava no porão e agora foi para o mar. E do mar o peixe engoliu, foi para onde? Para as profundezas. Aí Deus diz, olha, pega esse menininho, dá um mergulho nele aí, bem fundo. Deixa ele só 3 dias e 3 noites, mas só para ele descansar lá dentro, para ele pensar botar umas ideias boas na cabeça dele, que ele não está pensando direito não. Irmãos, mas o interessante é que quando Jonas estava na barriga do peixe, ele não pede misericórdia ao Senhor, em intuito de se arrepender. Ele quer se livrar da barriga do peixe. Ele diz assim, é mais ou menos isso, ele diz assim, Senhor, me tire da barriga desse peixe, que eu vou fazer o que tu mandou. Beleza. Meu filho, Deus quer que você obedeça. Vai doer, não sei o que você vai fazer. Se você vai nadar, se você vai de pé, obedeça. Você viu que Deus deu uma opção melhor em si, né? Porque se Deus dissesse assim, vá de barco, meu irmão. Aí, do jeito que ele é descansado, ele diz, mas menino, vai passar desse tanto de dia. Mas Deus deu o mais fácil, que foi de ir a pé. Os 800 km, ele escolheu os 3.000, né? Olha como dificultou. Quando a gente quer desviar do caminho, como dificulta, né? Fica tudo mais, como é que eu posso dizer, mais atribulado. E aí, irmãos, Jonas é engolido pelo peixe grande, né? No versículo 17. E a primeira oração dele é para livrar
vou, Senhor, eu vou lá, vou fazer o que o Senhor mandou. Aquele povo não merece, né? Aquele povo atribulado. O Senhor diz, vá. Então, ele vai. No capítulo 3, o Senhor fala assim no primeiro versículo: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te. Presta atenção, minha gente. A segunda vez que o Senhor fala. Só que dessa vez ele dá a direção bem direta. A segunda vez, e Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Olha só o que Deus falou no capítulo 1, ó. Quando ele deu a primeira direção: clama a ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas, né, como um cara que vou fazer de todo jeito, mas eu vou fazer. Eu estou indo em outra direção, mas eu estou indo. Então ele levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias a caminho. A palavra diz que ele teria que gastar 3 dias para proclamar a palavra do Senhor naquela cidade, porque era uma cidade enorme. Era uma cidade rica, enorme. E aí diz que ele gastou o quê? E ele dizia assim, ó: e começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia. E pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em outras versões diz: Nínive será destruída. Irmãos, um dia inteiro, o homem não tinha uma pregação belíssima. O homem não estava falando, ele foi com raiva. O homem foi com raiva. Você vai ver que durante o livro todo esse homem está irado, está com raiva. Não sai não, o negócio não sai dele não. Aquela raiva, Deus provando. Deus já converteu os marinheiros. Deus livrou ele da morte na barriga do peixe. E esse homem não muda. Então ele vai, em 40 dias, é só o que ele fala. A Bíblia fala que é só o que ele fala. Em 40 dias Nínive será destruída. Imagina aí, meu irmão, um papagaio, um dia todinho assim. E era só isso que ele fazia. Olha como Deus é lindo. O pregador pode não falar nada. Uma vez eu vi um pregador falando assim, que ele era de escrever tudo, sabe? E aí ele foi para uma conferência, uma grande conferência, e disse que esqueceu o papel em casa. Aí disse que quando ele subiu, meu irmão, o povo já estava aleluiado, o povo já estava com o Espírito Santo em si mesmo. Disse que o homem subiu, meu irmão, cadê o papel? E aí ele baixou a cabeça e começou a chorar. E chorava desesperadamente, chorava. E ninguém entendia o que é, meu irmão. Ninguém entendia o que era, mas o povo estava tão aleluiado que achava que o homem estava com o Espírito Santo nele. E ele estava realmente. Mas ele estava chorando também porque ele esqueceu o papelzinho dele. E o povo tudo, a igreja tudo, falando em línguas, e a igreja encheu com aquele poder, com aquela glória. E eu quero dizer, irmão, que quando Deus quer usar, Deus não quer saber se você não sabe falar, igual a Moisés. Deus não quer saber se você não tem. Olha, eu vou falar, você só tem seu testemunho? Fale seu testemunho. Vocês já prestaram atenção que o nosso testemunho não fala em si de nós, mas do próximo que você vai tocar, do próximo que Deus permitiu através de você tocar? O meu testemunho não fala muito mais de mim do que fala mais de meu esposo. Se a minha irmã ainda estivesse viva, ela ia dizer que o que aconteceu com ela, se ela não tivesse vindo à morte, né, teria sido também, porque foi um gatilho a morte dela. Foi um gatilho para mim voltar para Cristo, que eu estava afastada há mais de 10 anos. Então, quando você fala seu testemunho, presta atenção que não é sobre nós não. O pastor já falou que o testemunho dele é a mulher dele, que sofreu, que emagreceu. A pastora e o pastor Galego, a família, a quantidade. Quem é a família de Galego? Levanta a mão. Está entendendo? Porque não é sobre nós, é sobre o outro, é sobre Deus. Então o nosso testemunho é um livro aberto para aquela pessoa que não pega uma Bíblia. Eu não estou dizendo que o ímpio, porque tem ímpio que tem mais caráter do que
um crente, né? Um evangélico. Mas o que eu estou falando é isso. Então, irmãos, quando ele falou, era uma pregação medíocre, era uma pregação mínima. Mas aqui fala que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e revestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Fala que todos, até o rei tirou as vestes, se deitou em cinza e falou. Todos. Irmãos, imagina o clamor desse povo. 40 dias. Não podia colocar nem água para os animais. Agora tu imagina o povo sofrendo no jejum, porque o povo se converteu de verdade. E ele dizia, ó, não dê água nem comida para os bois. Coloque pano de saco nos bois também, nos animais, porque eles também vão entrar no jejum, eles também são impuros, né? Irmãos, imagina oh meu Deus, a vaca e os bezerros com fome, que o bicho já faz zoada. Agora imagine com fome. Então o clamor era o clamor dos animais. Até os animais clamavam. Até os animais tinham que sentir na pele o Deus que estava transformando aquele lugar. Então, irmãos, deixa eu pular aqui o 3, porque aqui no 10 já fala assim, ó, que Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não o fez. Não quer dizer que Deus se arrependeu pelo que ele ia fazer, não. Deus, ele aceitou o arrependimento do povo e o que ia pregar era que a malícia subiu e Deus ia destruir se eles não se voltassem, né? Então o Senhor não fez o que disse que ia fazer, porque eles se converteram. Irmãos, Deus é misericordioso, Deus é infinita misericórdia, Deus tem prazer em perdoar. Então nós não tenhamos medo, não tenhamos medo de errar e pedir perdão. O Senhor perdoa, o Senhor é perdoador, Ele é infinito em misericórdia. Então você vê que era um povo, era uma cidade inteira, e era um povo malicioso. Então no 4 fala assim, o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Irmão, Jonas estava descontente, irado. Ele estava querendo rasgar o povo no dente. Oxe, Deus tem que rasgar esse povo no dente, meter fogo. Que é isso? Era isso que ele queria. Rapaz, um pouquinho de Jonas, que a gente às vezes diz, não vou pregar ali porque tem muito mala. Oxe, tu é doido, ali tem uma boca de fumo, ali tem... Oxe, tu é doido, se eu for ali vão me dar só 10 tiros, só para eu correr. E a gente tem medo, não tem? Mas ele não era medo. Ele não queria, ao contrário. Ele não queria que o ímpio se convertesse. Ele queria Deus só para ele. Eu quero Deus só para mim. Deus é só da minha congregação. Deus é só meu amigo. Deus não é do meu vizinho, não. Deus é só meu. Ele era egoísta. Ele achava que Deus não ia perdoar os malfeitores. E Deus perdoou. Então, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, olha, agora ele quer orar. Agora ele quer orar para quê? Repara o que ele diz. Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda lá na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso e que te arrependes do mal. Olha só o que ele está dizendo. Senhor, eu sabia que tu ia salvar o povo. Eu não queria ir, não era porque eu estava com medo deles, não. Eu não queria ir porque eu sabia que o Senhor ia querer converter eles. Como é que pode o Senhor fazer isso? Olha, querendo mandar em Deus, querendo ensinar Deus a ser Deus. Aí o que é que acontece? Quando ele fala isso, Deus fala assim. Aí ele disse assim no terceiro, repara, ainda pede para morrer o bexiguento. Peço-te, pois, Senhor, tira, a primeira vez que ele pede, viu? Tira-me a minha vida, porque é melhor que eu morrer do que viver. Repara, ele prefere que o povo, já que o povo já está convertido, tira minha vida, Senhor, porque eu preguei que o Senhor ia destruir. Repara, ele pregou que Deus ia revirar aquele lugar. Deus revirou, mas foi conversão, não foi? E ele diz, me mata, que agora eu prefiro morrer, porque eu fui lá e disse uma coisa, o Senhor fez outra. Eu imagino Deus dizendo, oxe, foi pouco, mandei te pregar foi direito, menino, tu prega de todo jeito. E aí, meu irmão, e disse o Senhor, é razoável esse ressentimento, Jonas?
Deus ainda se preocupa em conversar e tentar converter o coração dele. Porque ele estava mais desconvertido do que os que eram desconvertidos. Aí ele diz, ele nem responde. Jonas, ele entra num breu. Você repara que Deus faz perguntas a Jonas, fala com Jonas, e ele não responde a Deus. Ele é rebelde ao extremo. Porque ele, além de correr, ele se afastou, ele não respondeu. Mas o Senhor tem misericórdia dele e diz, eu tratei Nínive, agora eu vou tratar esse cara aqui. Espera ainda. Então, Jonas saiu da cidade, se assentou-se no oriente. E ali fez uma cabana e se assentou nela à sombra até ver o que acontecera. Que necessidade desse homem ficar lá ainda? Fala aí. Irmão, quando uma pessoa como é que eu posso dizer sem ser endemoniado? Quando está possuído, né? Eu tenho medo de dizer essas coisas. Tinha um YouTube bloqueado, já pensou? Aí, quando tá assim, que expulsa, meu irmão, tu fica lá conversando, querendo conversar com ele, não, expulsa e vai embora, né? Você tem sua vida, a pessoa segue, né? O povo se converteu e ele disse, agora eu vou sentar aqui. Que ele podia ir embora, ele não estava com pressa, né? Não era um apressado, podia ir embora. Não já fez seu papel? Porque Deus diz assim, já fez? Tá bom, mas Deus ele ainda é misericordioso com ele. Aí ele senta e diz, vou ficar aqui, eu quero ver o que é dessa cidade. Eu tenho certeza, eu estou dizendo minhas palavras, mas o que está escrito, eu tenho certeza que Deus ainda vai voltar atrás, porque esse povo não vai se converter de verdade. Eu acho que era o que ele pensava. Mas o que acontece? E fez o Senhor, ele estava no sol, viu? Aqui fala que antes ele estava no sol. E fez o Senhor, Deus, nascer uma boboeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou ao extremo. É a hora que o bicho se alegra, menina. Estava descontente a história todinha. Aí Deus dá uma sombrinha. Aí ele fica todo alegre. Quando o irmão se converte, ele fica alegre, né? Não é, menino? Mas tem gente que fica triste também, sabia? Porque a pessoa sabe que Deus muda, Deus transforma. A pessoa pode não ter força, pode se sentir contrária aos cristãos. Meu pai odiava. Tem 2 crentes em casa, agora 3, 4, 5, 6. Ai, que em nome de Jesus vai ser tudo. Meu pai dizia, esses crentes já vêm. Homem, ainda quando era testemunha de Jeová, que era cedo. Acho que nem tomaram café ainda. E aí, irmãos, e ele, agora repara, meu irmão, eu fico besta. Rapaz, Deus, tu tem tempo mesmo com esse homem, viu? Olha, Deus gasta tempo com nós, sem nós nem merecer, não é? E aí Deus diz, eu vou dar uma sombra para esse homem para não derreter a muleira dele. Vocês sabem que pro lado de lá é tudo quente, né? Aí deu essa sombra da boboeira e ele, ai meu Deus, que Deus. Eita, agora eu me alegrei, menino. Agora Deus me deu bênção. Quando estava dando bênção para os outros, estava ruim. Aí quando veio para ele, aí ele se alegrou. Aí o que acontece? Deus está testando, meu irmão. Aí Deus faz o quê? Mas Deus enviou um bicho, um verme. Em outras versões falam verme. Irmão, Deus mandou numa baleia enorme e agora está mandando num verme. Deus manda. Não, vocês não estão entendendo, não. Deus manda num verme e ele obedece. Rapaz, é de doer a muleira. E Deus manda num verme, na baleia, no vento, até os demônios se submetem. Ser humano é difícil. Eita, menino. Sai, Jonas. Sai. E aí, aconteceu que aparecendo, depois que ele mandou o bicho, subiu, né, a alva, a qual feriu a boboeira e essa secou. Aí Jonas disse, não é possível. Eu estava alegre no instante, já vou ficar triste de novo. E aí, Deus mandou um vento calmoso, o oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Irmão, ele desejou morrer de novo. Agora, irmãos, o vento aqui, no Saara, é um chamado um vento siroco, que é um vento extremamente terrível. Diz que pássaro procura sombra, viajantes procuram se acolher em algum lugar, é vento quente, é um sol quente e poeira. Então o menino ficou molinho de verdade, porque ele queria ver o que não era para ver, que ele achava que tinha que ficar ali, e aí ganhou na muleira. E aí ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo,
melhor me é morrer do que viver. A segunda vez. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa de uma boboeira? Ele estava com dó da planta, minha gente. E ele diz de novo: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Acho que Deus disse: tu não vai morrer não. Tu quer morrer, tu não vai morrer não, menino. E aí, meu irmão, terceira vez, esse homem já estava querendo de verdade. Ele já estava irredutível. E disse o Senhor: Deus já havia tratado com o povo de Nínive, ainda estava tratando o pregador. Deus estava tratando o pregador. Deus deu livramento, deu uma segunda chance depois que estava na barriga do peixe. Misericórdia para os marinheiros. Tudo, Deus fez tudo e ele não ficou irredutível. Então, irmãos, quando acontece tudo isso, falamos aqui, ó, nós devemos amar as pessoas nas coisas. Ele estava amando as coisas, ele estava amando a boboeira, e o povo que estava lá, ele não estava tendo misericórdia. Então Deus fala: tiveste compaixão de uma boboeira, no qual tu nem fez, tu nem trabalhou para molhar ela, nem para semear, só foi um dia só, e tu tem amor por ela? Irmãos, fala que Jonas, aqui no versículo 10, fala que, deixa eu terminar logo o 10 que a gente vai. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboeira, na qual nem trabalhou, nem fizeste crescer, que é uma noite nasceu e na outra pereceu. E eu, olha, e não hei eu de ter compaixão da cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e nem a esquerda, e também os animais. Irmãos, é muito forte, porque 120.000, e esse homem não achava bom o que Deus fez. Quando a gente vai para a Bíblia, em Atos, Pedro faz aquela pregação de Atos, né? Que desce, que o povo todo se converte. Lá fala que era 3.000. Repara a quantidade desse homem. E esse homem não se alegrou. Esse homem não viu a alegria no que Deus fez. E ainda estava imutável, daquele jeito. Então ele estava como uma criança birrenta. Ele nem respondia a Deus, ele só dizia que queria morrer. Então, irmãos, quando Deus quer nos usar para a obra, não é eu, não é você, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus, é através dele, é para ele. É claro que quando ele fala: você vai, mas você vai a alguém. Ide, você vai para alguém, não vai? Então quando Deus manda, não é nós, vai, não. Ele pensa numa cidade, numa família, numa escola, numa igreja. Ele pensa como um todo. Se a gente for parar para analisar Raquel, se ela tivesse naquele tempo tirado os filhos, né, como hoje muitas fazem, né, na hora da, não sei qual o motivo, mas ia destruir 2 nações, que o Senhor fala: no teu ventre tem 2 nações. Então Deus não pensa só em si, aqui nós, agora no presente, mas Ele pensa no teu filho, nos netos, nos bisnetos. É uma geração que o Senhor põe em conta. Então, quando nós somos um instrumento e nós não somos usados, ou não deixamos ser usado, é como um violão. Nós somos como um instrumento que só é bonito, mas não tem serventia, não tem, fica ali parado, né? Sem servir. Então, irmãos, quando aqui fala na Bíblia, se vocês perceberem, não fala se Jonas mudou, se Jonas se arrependeu. Não fala, só fala isso que o Senhor fala aqui. Ele se compadeceu do povo. Irmãos, quando na Bíblia não fala, não nos dá uma resposta que nós queremos, né? A gente fica chateado quando diz: oxi, e o resto? Mas segundo os historiadores, as pessoas que fez todo um contexto, em várias passagens, quando não tem a resposta, Deus está fazendo uma autorreflexão para nós. Deus quer que nós nos examinamos nossos corações. Então eu pergunto para você e pergunto para mim: nós estamos sendo humildes? Nós estamos tendo gratidão com o que o Senhor está fazendo, com o que o Senhor faz todos os dias? Então,
essa reflexão que veio foi justamente sobre isso. Deus nos chama, Deus nos convoca, querendo que nós sejamos humildes, que nós pensamos no próximo, na nossa família, na nossa igreja, no próximo que está lá fora, né? Glória a Deus por essas pessoas que têm missões, que vai para cativeiro, que vai para, né, para lugares na Amazônia, né, em povo indígena que não tem água, não tem, mas é um chamado deles. E glória a Deus porque tem, né? Porque não vou diminuir nós que pregamos, que assim, usamos a palavra do Senhor para converter os próximos, mas o peso é muito maior daquele que sai de sua casa, deixa a família, que o chamado é para missões. Então tem que ter um coração humilde, tem que ser serviente ao Senhor. Então que nós sejamos assim. Vocês podem levantar. Deus ama até aquela pessoa que nós não gostamos. Vem aí na mente de vocês quem é, né? Mas Deus ama aqueles que fizeram aquela barbaridade. Deus quer salvar aqueles também. Deus quer salvar um que esteja na cadeia, um que esteja na penitência. Glória a Deus por isso. O que você tem valorizado? Você tem gastado tempo com o quê? Com material? Com coisas inúteis? Vamos gastar nosso tempo, irmãos, buscando trazer aqueles que estão perdidos. Aqueles, às vezes tem alguns que, não, eu não quero ouvir. Irmãos, nós estamos fazendo nossa parte. O Senhor fala que quando não quer, só sacode e vai embora. Mas Ele não fala, vai para quem quer. Ele só fala, ide. Pregar a toda criatura. Então é a toda. Que hoje nós possamos ter essa reflexão da nossa vida. Nós estamos sendo humildes. Nós estamos pensando no próximo que precisa. Nós estamos pensando só em nós, só em minha família, só em minha casa, só a minha congregação. Aqueles que estão longe, que estão afastados, né, que estejam desativados, porque eles não estão mortos, eles ainda têm chance de voltar a reativar o dom que o Senhor deu, o propósito que o Senhor colocou em seu coração. E Deus é misericordioso para isso. Então, que o Senhor venha derramar mais ainda essa graça sobre nossas vidas, trazendo nosso rumo ao verdadeiro propósito do Senhor. Você pode orar aí onde você está e dizer, Senhor, o meu propósito você sabe qual é, e você vai dizer, Senhor, me anima, Senhor, me torna, Senhor, um coração redutível a Ti, um coração humilhado a Ti, que eu pense mais no próximo do que em mim mesmo, que eu não lembre dos bens materiais apenas, Senhor, mas que eu lembre sim da Tua presença, Senhor, que é o mais importante, Senhor, nas nossas vidas, meu Deus. Que nós sejamos um verdadeiro adorador, um verdadeiro cristão, buscando sempre mais a palavra do Senhor. Que as minhas falhas, Deus poderoso, vem com a me Tua afastarão de Ti. Pois o meu pecado não permite a Tua santidade. E o meu eu não consegue ver minha necessidade. E mesmo assim, olha para mim e com um olhar de fogo me consome. E mesmo assim, olha para mim e com um olhar de fogo me consome. Eu não mereço Teu amor, não mereço os Teus cuidados, mas permanece aqui, Senhor amado.
mas permanece aqui, ó meu amado. Oh Deus, agradecemos pela tua presença, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que tem nos guiado cada vez mais, meu Deus. Quando nós sentimos fracos, Senhor, é porque nós somos dependentes de Ti, meu Deus. E que nós venhamos ver aquilo que está nos tirando do propósito, Senhor, para nós voltarmos com dignidade e humildade, Senhor. Porque o Senhor fala que a Tua palavra é o verdadeiro caminho para nossas vidas. Só a Tua palavra, Senhor. Somente, Senhor. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Gratidão, gratidão. Aleluia. Quem recebeu da parte do Senhor, dá uma glória bem alta. Deus venha abençoar você, minha irmã querida. Deus te use poderosamente cada vez mais e mais. Aonde você colocar sua mão, os pés, que Deus venha fazer o lugar prosperar. Que você seja um canal de Deus na vida das pessoas. E que nós venhamos aprender com essa mensagem. Porque às vezes o ser humano olha para as pessoas e acha que não tem jeito e não tem solução, né? Assim Jonas ficou só de longe olhando para a cidade e disse, e na verdade a pregação de Jonas só foi: Nínive será destruída em 40 dias. Não foi uma mensagem que às vezes você prega para uma pessoa e fala, ensina, né? E fica na cola, aquilo não. Ele disse, oxe, vai ser só isso, Nínive será destruída em 40 dias. E a mensagem dele foi essa. Aí ele ficou só de longe e disse, agora eu vou ver só o fogo descer lá e destruir tudo lá. Mas não, aquelas 120 mil pessoas se arrependeram, jejuaram. E é tanto que Jesus, ele chega para umas pessoas e ele disse: a geração de Nínive se levantará naquele grande dia para julgar as pessoas que não se converteu. Isso é, ele disse, se converteu com a pregação de Jonas. E ele disse, e Jesus disse, está alguém aqui maior do que Jonas. Isso é, as pessoas se converteram com a pregação de Jonas. E Jesus anunciando e pregando, muitas pessoas não se converteram com a pregação de Jesus. Então que nós venhamos olhar para as pessoas e entender que todos merecem a salvação, todos merecem o arrependimento. Amém? Levante suas mãos para o alto. Que a graça de Deus Pai, a unção e a doce consolação do Espírito Santo e de todo amor de Deus esteja sobre nós, sobre toda a igreja, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu final de semana e que as mulheres amanhã estejam aqui de novo para receber uma parte